mascar chiclete. Mascar não, fazer bola. Um dia eu cheguei cansada, estressada no trabalho, precisando de um pouco de carinho, um pouco de atenção, e Bernie estava lá, no sofá, mascando chiclete, tomando cerveja, mascando não, fazendo bola. Então eu disse, Bernie, se você fizer isso mais uma vez. E ele fez. Ha! Aí eu peguei a arma na prateleira e dei 2 tiros de advertência na cabeça dele. E foi bem feito, e foi bem feito, pois ele fez e mereceu. Se você visse, se convivesse, faria muito pior que eu. Eu conheci Ezequiel Young de Salt Lake City há 2 anos. Ele me disse que era solteiro. A gente se deu bem desde o começo. Fomos viver juntos, ele saía pro trabalho, voltava pra casa, eu fazia um drink pra ele, a gente jantava. Era um paraíso numa kitnet. Então eu descobri. Solteiro, certo? Solteiro é um caralho! Ele não era só casado, não. Ele tinha 6 esposas. Ele era um desses mormons, sabe? Naquela noite eu fiz um drink pra ele, como sempre, mas sei lá. Tem gente que não se dá bem com assim. E foi bem feito, e foi bem feito, pra aquele espectador ator que foi pisada, mas foi picada, e não é crime, pois foi amor. Eu estava em casa, na cozinha, limpando o frango, pensando na vida, um dia comum. Quando de repente o meu marido, Wilbur, entrou em casa gritando que nem um louco, morrendo de ciúmes. Você tá trepando com o leiteiro? Você tá trepando com o leiteiro? Você tá trepando com o leiteiro? Ele se jogou em cima da minha faca 10 vezes! Se você visse, se convivesse, faria muito pior que eu. Need to get a check, need a small job, we want it. I let him know, I let him man, no tail neck. I let him want it, I let him want it. Sei, mas você fez ou não fez? Inocente. Eu e minha irmã Verônica fazemos show em Las Vegas. E meu marido Thiago ia com a gente. No final do show, nós fazíamos 20 acrobacias. Número 1, 2, 3, 4, 5, duplo, asa de águia, mortal, flip-flop. Uma loucura. Numa noite nós estávamos em Cícero, em um quarto de hotel, comendo, bebendo e rindo muito. Quando de repente faltou gelo. Então eu saí para providenciar mais. Quando eu voltei, vi Verônica e Charlie fazendo o número 17. Bom, o asa de águia e eu fiquei em tal estado de choque que eu não lembro de mais nada. Só depois, quando eu lavava o sangue das mãos, é que eu fiquei sabendo que eles tinham morrido. E foi bem feito, e foi bem feito, os dois armaram contra mim. Eu não fiz nada, mas se eu fizesse, eu dava certa e agia assim. E foi bem feito, e foi bem feito, e foi bem feito, e foi bem feito, os dois armaram aquele espectador ator. Eu não fiz nada, e foi pisada, mas se eu fizesse, mas foi picada, dava certo e não agia, mas foi amor. Eu amava o Nick Chitty mais do que tudo nessa vida. Ele era um artista sensível, era pintor, mas tinha problemas. Vivia tentando se encontrar. Saía toda noite em busca do seu eu interior. E no caminho, encontrava a Maria, a Clarice, a Carmen e o Pedro. Eu acho que a gente terminou por diferenças artísticas. Ele se achava bem vivo e eu achava bem morto. Covarde!